Olá, meus amados, como vocês estão nesse dia? Venho mais uma vez compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Como é bom, amados, nós podermos ouvir a palavra de Deus, como é bom nós podermos ter acesso ao que a palavra de Deus, ela quer tratar o nosso coração, ela quer trazer cura, ela quer trazer entendimento para que haja libertação, para que haja transformação. E é isso que Deus deseja de nós, que sejamos transformados à medida da palavra de Deus, assim como ela nos ensina. O que eu queria compartilhar com você hoje é a respeito de quem é você. Você já fez essa pergunta? Porque, amados, muitas vezes definir quem é o outro é fácil. É fácil nós vermos os defeitos, é fácil nós vermos as qualidades. O difícil é quando nós procuramos isso dentro de nós mesmos, quando nós nos autoavaliamos. E nós devemos nos autoavaliar. Por quê? Porque quando a gente se autoavalia, a gente vê os pontos positivos e vê os pontos negativos que nós temos. Geralmente nós só vemos os nossos pontos positivos, então nós achamos que nós somos pessoas boas. E quando nós olhamos para o próximo, nós só vemos os pontos negativos, então nós achamos que ninguém presta. E essa concepção é errada, queridos. Muitas vezes você não precisa ficar apontando nem procurando a qualidade do outro. Nós temos que procurar isso dentro de nós mesmos. E aqui, numa passagem em Êxodo 3, 11 e 12, nós encontramos aqui uma avaliação de Moisés. Diz assim o texto, o primeiro versículo diz assim, o 3:11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Queridos, o contexto aqui, Moisés, Deus tinha chamado ele, neste momento, o Senhor estava o escolhendo e o chamando para que fosse libertar o povo de Israel. Ele estava no deserto, na casa de Jetro, do seu sogro, e com sua esposa Zípora e os seus filhos. E neste momento, Moisés pegou e chegou para Deus e falou assim, quem sou eu para que o Senhor me escolha? Queridos, quando Deus escolhe Moisés, Moisés faz uma autoavaliação da vida dele. O que ele avaliou? Eu sou um assassino, né? Porque ele tinha matado um egípcio antes. Eu sou um foragido da justiça. Eu estou fugindo da justiça, porque eu matei um homem. Então, ele se autoavaliou como não tendo as qualidades de um líder, de alguém que possa liderar alguma coisa para Deus. Então, neste momento, queridos, quando nós paramos para analisar a nossa vida, se você parar agora e falar, quem sou eu? Você só vai olhar os seus defeitos. Você só vai olhar o que é negativo. Ou, muitas vezes, só suas qualidades. E isso é errado. Você tem que olhar os dois lados. Queridos, quando nós agora vamos avaliar Moisés do nosso ponto de vista. Esse aqui é o ponto de vista do próprio Moisés. Vamos avaliar Moisés do nosso ponto de vista. Então, quando você fala em Moisés, o que você lembra? As qualidades. Ele era um líder forte, né? Ele tinha força, muita força para liderar um povo, uma nação do tamanho que se tornou ali o povo judeu. E nós relacionamos os 10 mandamentos e toda a lei que foi estabelecida na época de Moisés. Então, Moisés tinha uma liderança muito forte, mas só que ele não se via como líder. Pelo contrário, então ele avaliava os defeitos somente porque ele não via o potencial que ele tinha. E muitas vezes nós somos assim, amados, nós nos avaliamos também só pelos nossos erros, só pelas coisas negativas e achamos que nós não temos potencial para alcançar muito mais do que nós já alcançamos. Então, queridos, como Moisés aqui, ele indagou em seu coração quais são as suas qualidades e os seus defeitos, assim nós também devemos nos avaliar.
Quais são as suas qualidades e os seus defeitos? Muitas vezes, amado, nós queremos mudar o outro, nós queremos mudar o próximo. Ai, fulano tem que mudar as atitudes, tem que mudar a forma de falar, tem que mudar a forma de agir. É estúpido, é estúpida. Ai, tem que melhorar muito. Mas, queridos, sabe, em vez de você querer melhorar o outro, em vez de você querer apontar o outro, é muito melhor quando você aponta a si mesmo, quando você olha para dentro de si mesmo, quando você se autoavalia, sabe? E você começa a encontrar os seus defeitos e você começa a encontrar suas qualidades. Na minha autoavaliação que eu fiz de mim mesma, eu percebo que eu tenho mais defeitos muitas vezes do que qualidades. As qualidades às vezes é sufocada pelos defeitos. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, que nós identificamos o que é defeito e o que é qualidade, nós procuramos um equilíbrio. Se eu sou egoísta, se eu sou avarenta, aquela pessoa que, nossa, não dou R$1 para ninguém, sabe? Não consigo ajudar ninguém. Se eu sou aquela pessoa egoísta que eu só penso em mim, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, sabe? Ciumenta. E tem tantas outras coisas que nós lutamos interiormente para criar um equilíbrio dentro de nós. Então, queridos, nós precisamos dessa autoavaliação. Nós precisamos entender quem nós somos. E, em último lugar, nós precisamos confiar que Deus sabe de nós muito mais do que nós sabemos. Moisés, nesse instante, ele fala assim, ó, quem sou eu, Senhor, para ir libertar o povo? Eu sou um assassino, um fugitivo. E sabe, e Deus deu uma chave, o Senhor deu uma chave nesse texto que nós podemos utilizar também. Porque no verso 12, Deus diz assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, a chave, queridos, para nós passarmos por essa autoavaliação, de ver os nossos defeitos, de ver as nossas qualidades, é crer, é pedir para Deus, para que Ele seja conosco, para que sejam feitas as mudanças necessárias dentro de nós, para que sejam feitas as mudanças que agradam o coração dEle, sabe? Nós precisamos de mudança interior. Nós precisamos, sabe, de deixar Deus cuidar das nossas feridas, deixar Deus cuidar do nosso passado, deixar Deus cuidar do nosso presente, deixar Deus cuidar do nosso futuro, sabe? Realmente fazer as mudanças necessárias. O que você precisa mudar hoje? Quais são os seus defeitos que você precisa mudar? Queridos, identificar os defeitos e confrontá-los é difícil. Quando é do outro é fácil, mas quando é o meu defeito, quando é a minha impossibilidade de ser alguém, de me tornar alguém, de ser alguém mais amável, de ser alguém bondosa, de ser alguém misericordiosa, de ser alguém que é alegre, que tem paz, muitas vezes, querido, nessa área, nós somos resistentes, sim. Então, nós precisamos crer que Deus é conosco e nós pedirmos também para Deus. Senhor, me ajuda a buscar esse equilíbrio dentro de mim, descobrir realmente quem eu sou, minhas qualidades, os meus defeitos. Porque, amados, na verdade, Deus acredita em nós muito mais do que nós mesmos acreditamos. Quando você vê aqui Moisés, ele diz para o Senhor que ele não tinha potencial e que ele não podia liderar um povo para Deus. Mas Deus diz para ele, você pode. Então hoje, eu não sei qual é a sua dificuldade, sabe? Eu não sei contra o que você tem lutado nesses dias, mas eu quero dizer para você, Deus acredita em você e no seu potencial muito mais do que você mesmo acredita. Guarde essa frase no seu coração e acredite nela, que ela vai fazer real sentido e ela vai se tornar uma verdade na sua vida. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, estamos aqui. Sabemos, Pai, que temos tantas lutas interiores, mas descobrir quem nós somos, descobrir os nossos defeitos, as nossas qualidades é o nosso maior desafio. E mudarmos, Senhor, e sermos transformados é também um desafio. Mas nesse dia nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a entender quem nós somos, ajuda a nos equilibrarmos emocionalmente, ajuda-nos, Senhor, a amarmos, ajuda-nos, Senhor,
a realmente sermos pessoas que agradam o coração de Deus. E que o Senhor possa desenvolver em nós um desejo de crescimento pessoal, um desejo de nos tornar melhor, nos tornarmos menos egoístas, menos avarentos, menos, Senhor, criadores de confusão, menos, Senhor, irados, menos, Senhor, pessoas egoístas e egocêntricas que querem as coisas só do jeito dela. Nos ensina a ouvir a Tua voz, Senhor, e realmente mudarmos, sermos transformados. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém? Querido, beijo no seu coração. Fique com Deus.